Olá, turma. Bacana. Belezeira. No início do mês, foi repassado para vocês uma atividade impressa na própria escola. Ok? Essa atividade, a gente vai estar discutindo agora ela. Beleza? Então, atentai bem. Quem já fez, melhor ainda. Quem não fez, vai servir de apoio. E lembrando que a nossa prova também já é na próxima semana. E lógico que essa resolução dessas questões também vai servir de apoio para a nossa prova. Ok? Então, adiante. A primeira questão aborda o seguinte. É um texto. De acordo com o texto, respondo o que se pede. Água do mar. Então, bora lá. Texto, água do mar. As águas dos mares e oceanos contêm vários sais, cuja quantidade dissolvida, salinidade, varia de acordo com a região em que foram colhidas as amostras. O Mar Vermelho, por exemplo, é o que apresenta a maior salinidade, aproximadamente 40 gramas de sais dissolvidos para cada litro de água, ou seja, uma concentração de 40 gramas por litro. Já o Mar Báltico é o que representa menor salinidade, em média de 30 gramas por litro. Cerca de 80% em massa dos sais dissolvidos são constituídos de cloreto de sódio, NaCl. Nos outros 20% são encontrados vários sais, como o cloreto de magnésio, MgCl2, e o sulfato de magnésio, MgSO4. Letra A. Água do mar é uma substância pura ou uma mistura. Vocês observaram no texto aí que a água do mar ela é o quê? Ela é composta de água e sais dissolvidos nesta água. Então observa que eu vou ter aí no caso uma mistura. Ok? Lembrem-se, qual é o meu requisito principal para ter uma mistura? União de duas ou mais substâncias em contato físico. A água do mar é uma mistura de água e sais dissolvidos na mesma. Ok? Então, mistura. A água do mar trata-se de uma mistura. Beleza? Letra B. As substâncias químicas mencionadas no texto são classificadas como simples ou compostas. Beleza. Lembrem-se, qual a diferença de substâncias simples para substâncias compostas? Em uma substância simples, nós vamos observar a presença de substâncias formadas só por um único tipo de elemento químico. Ok? Se somente se um único tipo de elemento químico. Em contrapartida, uma substância composta vai ser aquela formada por dois ou mais elementos químicos diferentes entre si. No caso aí, essas substâncias químicas mencionadas no texto, quais são? A primeira delas é o NaCl. O NaCl ele é formado por dois elementos, o elemento sódio e o elemento cloro, substância composta. MgCl2, o cloreto de magnésio, também é formado por dois tipos de elementos, elemento magnésio e elemento cloro, substância composta. Substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos diferentes entre si, substância composta. Por último, sulfato de magnésio, MgSO4. Essa substância aí é formada por três elementos químicos diferentes: magnésio, enxofre e oxigênio, substância composta. Então, todas as substâncias químicas mencionadas aí no texto, elas se encaixam na classificação de substâncias compostas. Ok? Vamos lá. Na segunda questão, ela pede o seguinte: classifique as misturas homogêneas ou heterogêneas. Beleza? Lembrando, o que é uma mistura homogênea? É aquela que vai apresentar somente uma única fase. A gente não consegue distinguir, diferenciar visualmente os componentes da mistura. Numa mistura heterogênea, apresenta duas ou mais fases, e a gente consegue sim diferenciar visualmente os componentes, as fases e os componentes da mistura, ok? Então, bora lá.
Na primeira aí, a letra A, água e óleo, a gente vai observar que vai formar uma mistura heterogênea, tá? Com duas fases, óleo em cima, água embaixo. Letra B, água, sal dissolvido mais sal não dissolvido. Se fosse só água e sal dissolvido, seria o quê? Seria uma mistura homogênea, porque quando o sal estiver completamente dissolvido na água, atentai bem, se o sal estiver completamente dissolvido na água, aí sim, não daria para me diferenciar visualmente as partículas do sal, tá? Diante da água, perante a água. Mas observa que uma parte do sal se dissolveu e outra parte não se dissolveu, ou seja, ficou no fundo do recipiente. Então dá para ver aquela parte do sal que não se dissolveu. Vamos supor que eu botei uma quantidade de sal além do que aquela quantidade de água pode dissolver. Então, botei a quantidade de sal em uma determinada quantidade de água, uma parte do sal se dissolveu, a outra parte que não conseguiu se dissolver de sal ficou no fundo do recipiente, dando para diferenciar água, tá, acima, e o sal que não dissolveu embaixo, duas fases, mistura heterogênea. Água mais gasolina também vai formar uma mistura heterogênea. São substâncias que não interagem, que não se dissolvem uma na outra, ok? Por diferença de densidade, vai dar assim para visualizar, cada uma no seu lugar. O granito é uma pedra formada por três outros componentes, basicamente: quartzo, feldspalto e mica. E pode observar, o granito ele tem tonalidades de cores diferentes. Cada uma dessas cores aí representa uma fase. Se tem mais de uma fase, duas ou mais fases, se encaixa na definição de mistura heterogênea. Então, todos os casos aí são exemplos de situações de misturas heterogêneas. Ok? Na terceira, observa-se o seguinte: as substâncias que constituem uma mistura não se combinam entre si. Cada substância conserva suas propriedades específicas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. O que é uma mistura heterogênea? Certo? Então, o que é uma mistura heterogênea? Cite exemplos. Lembre-se, mistura heterogênea vai ser aquela que apresenta duas ou mais fases. Dá para diferenciar os componentes da mistura. Ok? Situações como água e óleo, situações como ar com poeira, ok? Letra B, o que é uma mistura homogênea? Cite exemplos. Homogênea é aquela que vai apresentar uma única fase, não há diferença, não há distinção, nós não conseguimos distinguir, diferenciar visualmente os componentes da mistura. Situações como água e sal completamente dissolvido, situações como ar atmosférico. O atmosférico é uma mistura de vários gases que não podem ser diferenciados, ok? Visualmente, beleza? Mistura homogênea. A quarta, indique se os materiais constituem substâncias ou misturas. Então, bora lá. O leite, uma substância. Refrigerante, mistura. Soro caseiro, mistura. Ferro, uma substância. E aí, ok a quarta? Tudo ok? Não tem nenhum equívoco aí não, pessoal? O que é que vocês acham? Leite substância, refrigerante mistura, soro caseiro mistura, ferro, né? O leite é uma substância mesmo? Ou é uma mistura? Cuidado com as pegadinhas, pessoal, tá? Muito cuidado. Leite é uma mistura, ok? Mistura de quê? De água, óleo, gordura, proteínas, tá? Óleo não, no caso gordura, tá? Mistura de água, gordura, algumas proteínas, então é mistura. Refrigerante também é mistura. Tem água, lá tem corante, alguns gases dissolvidos na água. O soro caseiro, tá ok? É uma mistura de água, sal e açúcar. O ferro é somente uma substância, só tem ferro, beleza? Átomos de ferro. Então, atentai bem, cuidado com as confusões que esses termos podem causar, substâncias e misturas. Então, muita atenção.
E para finalizar, a quinta questão indaga o seguinte, faz a seguinte pergunta: a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio? Você concorda com essa afirmação? E aí, a água é uma mistura? Eis a questão. Muita gente pode ser induzida ao erro com essa questão bem aqui, ao pensar, por exemplo, que a água é formada por H2O, né? Essa é a molécula da água, H2O. Aí muita gente pensa, é verdade, professor, a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio. Você concorda com essa afirmação? Não. Não podemos concordar com essa afirmação, não. Molécula de água não é uma mistura. Lembrem-se, na molécula de água tem apenas água, somente água. Para me ter uma mistura, para me utilizar esse termo aqui, mistura, eu tenho que ter duas ou mais moléculas diferentes. Por exemplo, se eu tiver um copo somente com água, só moléculas de água, não é mistura, só tem água. Agora, se eu tiver água e adicionar açúcar, aí sim eu tenho moléculas de água e tenho moléculas de açúcar, uma mistura, união de duas ou mais substâncias em contato físico. Então, é correto afirmar que a água é uma mistura de hidrogênio e oxigênio? Não. Embora a molécula de água seja formada pelos elementos hidrogênio e oxigênio, mas a água não é uma mistura. O mais correto é afirmar que a água é uma substância, o que? Composta, ok? Uma substância composta, formada apenas, por moléculas de água, e é composta por quê? É composta porque é formado por dois elementos químicos diferentes, hidrogênio e oxigênio. Então, muito cuidado, atentai bem, ok? Por hoje é só. Muito obrigado pela atenção. Cuidem-se, fiquem com Deus. Fui, pessoal.